Vamos lá, galera, mais uma aulinha aqui para vocês. Professor Marquinhos, mais uma vez. A gente está aí, né, na Biologia A, continuando a parte de bioenergética. Num vídeo anterior, né, vocês tiveram uma aulinha mais longa sobre respiração celular, mas porque a gente trabalhou alguns conceitos básicos que a gente vai usar para essa aula aqui também, que é de respiração anaeróbica, que não usa oxigênio, tá bom? Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, beleza? Eu vou compartilhar com vocês, né, a nossa aulinha, certo? Então, vamos lá. Aqui a respiração anaeróbica, que é quando não usa oxigênio, tá? Aí tem gente que pergunta assim, mas Marquinhos, a respiração anaeróbica que não usa oxigênio não é chamada de fermentação? A fermentação é um exemplo de processo anaeróbico, mas existe um processo anaeróbico que não usa oxigênio e que não é a fermentação, a gente vai ver isso agora. Então, galera, respiração celular, quando ela era aeróbica, é a que a gente viu no vídeo anterior, mais complexa e tal, é aquela que usa oxigênio, né, para poder oxidar moléculas de glicose e gerar energia a partir disso. A respiração anaeróbica, ela não usa oxigênio, mas a respiração celular anaeróbica é diferente da fermentação. Olha só. Na respiração celular aeróbica, você pegava a glicose, aqui, ó, C6H12O6, e transformava em gás carbônico, ou seja, você quebrava todas as ligações entre carbonos da glicose, era uma quebra total da molécula dessa hexose, né, da glicose, que é uma hexose, liberando gás carbônico, usando oxigênio para isso. Na respiração celular anaeróbica, você quebra a glicose totalmente também, forma gás carbônico no final do processo, só que a diferença é que você não usa oxigênio para isso. E na fermentação, que também é um processo anaeróbico, que também não usa oxigênio, você não tem a quebra total, você não forma gás carbônico no final. Você forma uma molécula maior que o gás carbônico. Então essa é a grande diferença da respiração celular anaeróbica para a fermentação. A respiração celular anaeróbica não usa oxigênio, assim como a fermentação também não usa. Mas na fermentação não tem uma quebra total. O meu final do processo não é o gás carbônico. É uma molécula maior que o gás carbônico. A quebra é parcial. Tá? Então a respiração celular anaeróbica, né, não usa oxigênio, é a quebra total de uma molécula de hexose, geralmente é a glicose, mas pode ser também galactose ou frutose, sem a participação de O2, sem usar oxigênio. Tá? Quando eu falei aqui que pode ser glicose ou galactose, qualquer hexose, para respiração celular lá também, tá, gente? A gente usa a glicose como exemplo, mas a fórmula molecular da glicose, galactose ou frutose é a mesma. Então, lá na respiração celular que a gente viu no vídeo passado, na aula passada, dá para quebrar a glicose, que é o mais comum, pode ser frutose ou galactose também, e eventualmente, em situações de exceção, a respiração pode acontecer quebrando até um aminoácido, um ácido graxo e tal. Tá? Então, vamos lá. Respiração celular anaeróbica, quebra total de uma molécula de hexose sem a participação de O2, sem usar oxigênio. Existe uma cadeia respiratória, igual vocês viram lá, né, na cadeia respiratória com citocromos, porém o aceptor final de elétrons não é o oxigênio, tá? Porque não tem participação do oxigênio aqui. Um grande exemplo de respiração celular anaeróbica é um processo que acontece que vocês veem lá na ecologia, e eu não sei se vocês já viram isso, tá? Que é o ciclo do nitrogênio. E lá no ciclo do nitrogênio acontece uma etapa chamada desnitrificação. Você tem todo o ciclo do nitrogênio, fixação, transformando o nitrogênio atmosférico em amônio. Aí você vai ter amônio virando nitrito, nitrito virando nitrato. E o nitrato que não é absorvido, ele pode ser transformado em nitrogênio atmosférico novamente por um processo de desnitrificação feito por bactérias. Tá? Aí o que acontece, gente? Ó, é glicose, que a planta ali, né, que a bactéria ali vai pegar, mais, tá, nitrato, mais hidrogênios. Isso no processo final, no final, isso aqui é um resumão, tá? Você vai formar gás carbônico, água e nitrogênio atmosférico no final. Só que isso aqui que está em amarelo é um resumo do processo. Esse processo passa por etapas. O nitrato aqui não vai virar nitrogênio atmosférico diretamente. Ele de nitrogênio atmosférico vira, né, nitrito, de nitrito vira aqui, ó, o 2NO, e o 2NO vira N2O, que é o óxido nitroso, tá? Esse composto aqui, né, ele é liberado, às vezes acontece uma falha no processo, e essa última etapa, que é transformar o óxido nitroso em nitrogênio atmosférico, não acontece. Porque, sei lá, tem morte das bactérias por poluição no solo, né? Ou porque, sei lá, a temperatura está muito quente ali e tal. Alguma coisa pode, né, levar à morte das bactérias que fazem, que são várias bactérias participando desse processo. E pode essa última etapa não acontecer.
Quando transforma o nitrogênio em atmosférico, quando o processo acontece inteiro, é de boa, tranquilo. Nitrogênio atmosférico para lá para a atmosfera, tá tudo certo. Agora, quando essa última etapa não acontece por algum problema, aí a gente tem, né, ao invés de liberar nitrogênio atmosférico, esse não chega a formar, e fica o óxido nitroso. Cara, esse é um dos principais poluentes que favorece ali o aquecimento global. Lembra que efeito estufa é necessário, a gente precisa ter um pouquinho de calor sendo, né, segurado ali pelos gases. Só que o problema é o agravamento do efeito estufa, que causa o aquecimento global. Aí a gente tem alguns gases que vão contribuir. O gás carbônico, né, o metano, da decomposição de lixo lá e tal, e o óxido nitroso. Tá? Esse é um dos principais, né, complicadores ali para o aquecimento global e ele também vai atuar secundariamente na destruição da camada de ozônio. Tá bom? Vamos lá. Aí a gente vai falar agora da fermentação. A respiração celular anaeróbia é a quebra total da glicose em gás carbônico sem usar oxigênio. Na fermentação, você não vai gerar gás carbônico. Então, uma quebra parcial dessa hexose, dessa glicose, e também não usa oxigênio, tá? Ocorre no citoplasma de alguns organismos e tem por finalidade de formação de moléculas ATP. Como tempo, tá? Todos esses processos, a respiração aeróbica, a respiração anaeróbica, a fermentação, tem como finalidade para o organismo que está fazendo esse processo gerar ATP, gerar energia. A gente sabe como é que funciona já, né? É o ADP virando ATP. Né? Tá aqui o ADP, ó, a bateria descarregada, tá aqui o ATP, a bateria com a carguinha. Né? A glicólise é a primeira etapa de todos esses processos, gente. Se eu destrinchar todos os processos de respiração celular aeróbia, respiração celular anaeróbia e fermentação, todos eles vão ter em comum a glicólise. Então, aquela primeira etapa que a gente viu, da glicose virando ácido pirúvico e tal, acontece em todos os processos. Seja na respiração celular aeróbia, seja na anaeróbia, seja na fermentação. Então, é o único processo, a única etapa que é comum a todos os processos de respiração. Aeróbia, anaeróbia e fermentação. Isso é uma pergunta comum em vestibulares, tá? Qual é o processo que é comum a todas as respirações? Fermentação, respiração celular aeróbia e anaeróbia. É a glicólise. Então, essa primeira etapa acontece sempre. Tá bom? Lembra que ela acontece fora da mitocôndria. Né? Então, vamos lá. Principais tipos de fermentação. A lática, a alcoólica e a acética. Não são as únicas fermentações, tá, gente? Mas são os principais tipos de fermentação. Lática, alcoólica e acética. Então, vamos lá. Primeiro para a fermentação lática. Galera, essa fermentação lática, ela leva esse nome porque ela acontece principalmente por bactérias que gostam de ficar no leite. Tá? Não é exclusivamente ali, não é exclusivamente por bactérias, mas é o maior exemplo, tá? Ela acontece principalmente em bactérias, né? E muitas dessas bactérias gostam de ficar no leite. Então, olha só. Essa bactéria vai estar lá no leite. No leite tem hexoses, né? Tem moléculas C6H12O6. Pode ser a glicose, pode ser a galactose lá no leite. Então, você vai ter uma primeira reação. Perceba que eu tenho duas setinhas, cada setinha indica uma reação. Então, tem uma primeira reação aqui, onde a glicose, né, vai ter a glicose aqui, ou galactose, vai ter NAD, lembra do NAD? Né? Aceptor de elétron, transportador de hidrogênio. Então, eu vou ter a quebra da glicose em duas moléculas aqui, ó, de ácido pirúvico, 2C3H4O3. Só que aí, ó, né, vou ter 2 vezes 4, ó, hidrogênio. O carbono está legal, o oxigênio está legal, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, fechou? Hidrogênio, 2 vezes 4, 8. E aqui tinha 12, então sobraram 4. Ou seja, esses NAD vão pegar 2 hidrogênios cada um, formar 2 NADH2. Tá? Aí eu tenho a segunda etapa da fermentação. Veja que ela acontece em duas reações. A segunda etapa é, tá? Agora essa bactéria pegando esses ácidos pirúvicos aqui e devolvendo hidrogênios para ele. Tá vendo? Vai pegar H2 daqui, vai ligar aqui. Então, o que era C3H4O3 vai virar C3H6O3, que é o ácido lático. Aí sobra NAD e essa brincadeira me dá um saldo de 2 ATPs. Ela forma 4, mas para acontecer ela consumiu 2. Então, meu saldo é de 2 ATPs. Tá? Essa é a fermentação lática. Então, imagina assim, tem lá uma bactéria no leite. Então, ela vai absorver a glicose lá do leite, vai transformar essa glicose primeiro em ácido pirúvico, depois, ácido pirúvico e NADH2, e depois vai devolver H2 do NAD para o ácido pirúvico, transformando em C3H6O3, que é o ácido lático, que está aqui em rosinha para vocês. Tá? Aí, o que acontece? Esse ácido lático lá, ele é como o nome já diz, ele tem um caráter ácido, pH baixo, ele vai acidificando o leite. Vai tirar uma parada que é mais docinha, que é a glicose,
e vai transformar em 2 ácidos. Vai acidificando, baixando o pH do leite. O leitinho vai ficando azedo, né? E dependendo, né, da situação aqui, a gente já comenta sobre isso, ele vai solidificando, porque o pH baixo vai desnaturando as proteínas que eram líquidas e vão solidificando, vai ficando uma parada pastosa lá, um iogurte, ou dependendo, né, da situação, só fica, né, o azedinho, ou então vai virar pastoso, tipo aqui, ó, esses queijos que nutricionistas gostam que a gente coma, né, queijo Quark, queijo cottage e tal, né? Marquinhos, qual que é a diferença, então, para formar Yakult, para formar iogurte, né? Porque o iogurte é azedo, né, gente? O Yakult é azedo, eles são adoçados depois artificialmente, né? Então, qual que é a diferença para formar Yakult, iogurte, queijo Quark, ricota? Galera, depende de vários fatores. Quais são os principais? Qual é a espécie de bactéria que vai fazer isso? O tempo de fermentação e, principalmente, a temperatura em que a fermentação é levada. Qual é a temperatura que esse processo está acontecendo? Então, esses 3 fatores principais, a espécie da bactéria, tempo de fermentação e a temperatura em que a fermentação é levada, são fatores primordiais para definir aí se você tem, né, um produto ou outro, tá? Lembra do seguinte, nossas células, via de regra, fazem, né, respiração aeróbica, aquele que a gente viu anteriormente lá no vídeo, né, na aula anterior. Porém, nossas células musculares, se falta a chegada de oxigênio no músculo, gente, olha só, não é falta oxigênio no teu corpo, porque, né, se ficar falta oxigênio no corpo, tu morre. Mas, às vezes, tu gastou muito oxigênio, usou muito, né, um músculo e tal, consumiu muito oxigênio e vai demorar para entrar oxigênio lá no músculo de novo. Então, esse músculo pode entrar em fadiga. Aí ele não recebe mais oxigênio direito, ele para de fazer a respiração celular aeróbica e ele começa a fazer esse processo aqui, ó, a fermentação lática. Aí, ao invés de formar gás carbônico no final do processo, quando tem oxigênio, lembra que o final do processo é liberar gás carbônico, que é gasoso, vai embora, sai lá na respiração e tal, forma ácido lático aqui, ó, que fica acumulado nos músculos e promove uma contração intensa, que é a cãibra, tá? Então, é falta de oxigênio. Ah, mas Marquinhos, é falta de potássio. Cara, é porque o comando para levar oxigênio para dentro das células musculares envolve, né, o potássio. Mas o que falta mesmo é oxigênio lá dentro dos músculos. Mas lembra, não é oxigênio no corpo inteiro, não é oxigênio na atmosfera. Né? O cara tá lá no campo aberto, jogando futebol e tem cãibra. Não, não é porque falta oxigênio aqui. É oxigênio dentro do músculo, porque ele usou demais um determinado músculo. Tá? Aí a gente chama de lactato, gente. Lactato é o ácido lático. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai ter, né, a glicólise, transformando aqui a glicose em ácido lático no músculo. Né? Aí a gente tem, muitas vezes, esse ácido lático aqui, né, vai ficar acumulado no músculo, causa cãibra, mas parte desse ácido lático vai ser absorvido lá no fígado e vai ser transformado de novo em glicose. Então, o mesmo processo que é a glicose virando ácido lático, que pode acontecer lá quando falta oxigênio e tal, porque geralmente a gente faz respiração aeróbica, né? Pode, né, uma parte desse ácido lático formado vai ser devolvido pela corrente sanguínea ao fígado e ele vai passar por esses passos aqui, vira o piruvato é o ácido pirúvico, tá? E vira a glicose de novo. Então, a gente pode transformar parte do ácido lático de novo em glicose. A gente chama isso de gliconeogênese. Tá bom? Então, essa é a fermentação lática. Importância econômica, né, gente? Na fabricação de queijos, iogurtes e tal. Tá bom? Todo queijo é fabricado assim, Marquinhos? Não, a maior parte do queijo é fungo. Aí. A gente viu lá, né, a aula de fungos. Na verdade, vocês acho que já viram, né, a aula de fungos. Eu estou confundindo porque eu já dei essa aula para extensivo. Mas, então, alguns queijos são feitos por fermentação por fungos. Mas, assim, ricota, queijo cottage, queijo quark, né, é por fermentação de bactéria. Tá bom? Olha só, galera. Quando a gente toma um Yakult, quando a gente come iogurte, tem bactérias lá. Essas bactérias não nos fazem mal. Inclusive, até ajudam aí na parte digestória e tal. Então, vamos lá entender a diferença entre alimentos probióticos, pré-bióticos e simbióticos. Olha só. Alimento probiótico é um alimento que tem micro-organismos benéficos. Tá? São queijos, como, por exemplo, o gorgonzola, que tem aqui um fungo que faz bem lá para a nossa digestão. Tá? O Yakult, é iogurte, que tem lá micro-organismos, bactérias que fazem bem para a gente. Certo? São alimentos probióticos. Tá bom? Ah, Marquinhos, já tomei um probiótico uma vez que eu tive que tomar um antibiótico e o médico me deu também um probiótico. Né? Tem um bem famoso chamado Probiac e tal. Por quê? O antibiótico vai matar bactérias. Mata bactérias que estão te causando doença e também mata bactérias que vão te ajudar na digestão. E essas bactérias não é legal que você mate. Elas fazem parte da tua microbiota intestinal. Então, o probiótico, ele devolve essa microbiota. Ele tem lá micro-organismos que vão devolver essa microbiota para você.
O que é um prebiótico? Alimentos que têm substâncias para esses micro-organismos sobreviverem. Então, probiótico tem micro-organismo mesmo que vai te ajudar. O prebiótico tem substâncias que ajudam no crescimento, né, a proliferação desses micro-organismos. E simbióticos são alimentos que são prebióticos e probióticos ao mesmo tempo. Tá bom? Fermentação alcoólica, particularmente a que eu mais gosto. Vamos lá. Olha só. A fermentação alcoólica, ela acontece principalmente, gente, por fungos, tá? Um grupo de fungos chamado de leveduras. Vocês veem lá na aula de fungos, né? E ela também acontece em etapas. Aqui, na verdade, são 3 etapas, 3 processos. Então, olha só. Pensa que um fungo, né? Vamos pensar no processo de fabricação de uma bebida alcoólica. Por exemplo, quando a gente faz cerveja. Essa cerveja aqui, galera, é da minha produção, tá? Eu faço cerveja em casa há um tempo, ó, ficou bonita essa aqui, né? Uma Amber Ale e tal. Então, quando você vai fazer cerveja, você vai fazer o quê? Você vai moer lá os grãos que você vai escolher para fazer a sua cerveja e tal. Geralmente cevada, mas também se usam outros grãos, trigo e tal. Eu faço uma cerveja de aveia, que eu gosto bastante, stout. E aí, então, o que vai acontecer? Você vai, né, moer esses grãos, botar uma água ali, certas rampas de temperatura e tal, e vai diluir açúcares desses grãos. Tá? Entre esses açúcares tem quem? Olha aqui, glicose. Tá? A gente tem vários processos de fermentação acontecendo na fabricação de uma cerveja, de um whisky, de um vinho. A gente está falando de um só, que é a fermentação alcoólica. O que dá o gosto são fermentações que geram, porque aqui a gente está falando de geração de álcool, né? O etanol. O que dá o sabor de uma cerveja com vinho são fermentações que geram aldeídos, né? Ésteres, né? Fenóis. Esses dão os sabores. Na verdade, o que você busca é fermentação que geram fenóis e ésteres, que dão sabores bons. Os aldeídos dão sabores ruins. Né? Então, tu quer evitar essa fermentação. Né? Então, você trabalha com certas rampas de temperatura para gerar açúcares que formem, né, fenóis e ésteres e que não formem aldeídos. Tá? Mas acaba gerando álcool também. Né? Galera, então vai ter lá, nesse, sei lá, fiz lá a gente chama de mosto, tá? Esses grãos moídos com água quente dissolvendo os açúcares dos grãos, ou então amassei lá a uva, né? Que a gente forma também o mosto aqui da uva para fazer o vinho. Aí lá vai ter açúcar, né? Aí você vai jogar lá o fermento, né? Que é um grupo de fungos microscópicos. Então, esse fermento, lembrando que assim, ó, lá na fermentação lática, a bactéria fazendo aquilo para gerar ATP para ela. O produto para a gente é uma consequência. A bactéria fez aquilo para ela ter ATP. Aqui é a mesma coisa. O fungo vai fazer isso para ele sobreviver, para ele, né, ter ATP. Então, olha só. Esse fungo vai pegar a glicose, né? Vai ter uma primeira reação, onde, olha o que vai acontecer? Uma glicólise, né, gente? Lembra que a glicólise acontece sempre, né? É comum em todos os processos? Então, vai ter uma glicólise, onde vai quebrar a glicose em 2 ácidos pirúvicos e mais 2 DH2. Tá tudo certo aqui. Aí, olha só o que vai rolar. Formou um ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, ele vai perder um hidrogênio, tá? Perdão, vai perder um carbono, desculpa, e vai perder 2 oxigênios, tá vendo? Ó? O que era C3H4O3 vai virar C2H4O. Vejam que ele perdeu um carbono e 2 oxigênios, 2 oxigênios. Formou 2 CO2, forma gás carbônico. Gente, é isso que acontece aqui para crescer o pão. Esse pão também foi eu que fiz, tá? Ó, a gente faz com os grãos que sobra da cerveja aqui, fica bem bom. Então, aqui a gente tem, tá, o fermento gerando gás carbônico. No primeiro momento, já é gás carbônico, faz a massa do pão, massa da pizza crescer. Esse é o fermento biológico. Se for fermento químico, daí é substância química ali, basicamente. Né? Tem uma outra levedura, mas não é, tu não tem fermento químico que a gente usa para bolo, tá? Se tá sem fermento em casa, usa bicarbonato de sódio, vai funcionar igual. Tá? Porque a reação química do bicarbonato, que é a base do fermento químico, com a água que faz o bolo crescer. Agora, o fermento biológico não, cara. Ele precisa de tempo, ele é um organismo vivo. Tá? Então, ele vai pegar ali açúcares daquela massa, glicose que tem aqui, né? Ou ele libera um pouco de enzimas para quebrar o amido em glicose, que amido é um polissacarídeo, pode ser quebrado ali em monossacarídeos, e ele vai pegar essa glicose e vai gerar gás carbônico. Tá? Marquinhos, acaba gerando álcool aqui? Gera, né, gente? Mas é uma quantidade tão pequena, né? Você não vai conseguir, se tu comer a massa crua, vai ter um pouquinho de álcool, não vai dar nada, que é muito pouco, e quando tu assa, esse álcool evapora. Mas é porque tu deixa a massa crescer ali, né? Umas horas, no máximo 1, 2 dias, 3 dias. Agora, para fazer uma cerveja, você deixa fermentando 10, 15, 20 dias. Tá? Dependendo do estilo de cerveja.
Bom? Então tá. Primeira etapa é a glicose virando ácido pirúvico. É uma glicólise aqui, acontece sempre. Aí depois, esse ácido pirúvico, ele perde um carbono e 2 oxigênios, liberando um gás carbônico. Aí ele vira esse composto aqui, tá? Aí este composto aqui vai ganhar hidrogênios, porque esse cara aqui, ó, sobrou 2 hidrogênios, esse cara pegou. Então agora, esses hidrogênios daqui, que vieram, né? Daqui vieram para cá, formando NH2, vão ser devolvidos aqui. Aí o que era C2H4O vira C2H5OH, uma hidroxila aqui. Então esse é o etanol, é o álcool etílico, tá? É assim que se gera o álcool, né, da cerveja, do vinho. Às vezes me perguntam, Marquinhos, como é que tu coloca o álcool na cerveja? Não coloca, ele é um subproduto do processo de fabricação, tá? E é importante porque ele é um conservante, ele mata ali, né, bactérias que podem contaminar e tal, entendeu? Ele deixa ali, né, somente organismos tolerantes, né, leveduras que toleram esse álcool. A bactéria já costuma morrer e tal. Então ele é bom, junto com o lúpulo na cerveja, ele é bom, né, para evitar contaminação. Aqui, então, até vai formar álcool, mas muito pouco, só se você deixar a massa aqui crescendo, né, durante semanas, só que aí também o que vai acontecer, né? Vai começar a liquefazer, muito álcool ali, tá? Então não dá para deixar assim também, certo? E aí isso gera ATP para o fungo. Então esse é o processo de fermentação alcoólica. Qualquer coisa que tenha açúcar dá para fazer uma bebida alcoólica. Tem bebida alcoólica, né, de cana de açúcar, por exemplo, a cachaça. O álcool, né, combustível que a gente usa aí, o álcool 70 que está sendo usado para sanitização por conta da Covid, tudo é feito à base de fermentação alcoólica por fungos, né? A vodka é feita de batata, né? Tem bebida feita de arroz, saquê, lá, tem bebida de tudo, né? Os índios fazem uma bebida a partir de aipim ali. Bom, então essa é a fermentação alcoólica, tá, gente? Então, acontece aqui a quebra da glicose. Muitas vezes ela aparece resumida, né? Mostra a glicose aqui e o final aqui, o álcool etílico. Mas estou mostrando para vocês que tem passos aqui, né? Entre esses processos, né? Acontece aí os intermediários, tá bom? Então, o etanol tá aqui, que é o álcool etílico formado nesse processo. Lembra que é subproduto. Para a gente acaba tendo uma utilidade, mas para o fungo é um subproduto. O que ele quer é isso aqui, é ATP. Bom? Outra forma de fermentação é a fermentação acética. Percebam que a fermentação acética, eu já botei só o final. Mas é porque, para a gente ter a fermentação acética, geralmente tem que ter a alcoólica primeiro. Tá vendo? Isso aqui é o produto da fermentação alcoólica. Então a gente tem a fermentação alcoólica formar. Depois que formou o etanol, o álcool etílico, né? Aí então vai formar, né, o ácido acético aqui. Beleza? Então geralmente lá um vinagre, por exemplo, né, de vinho, porque era o vinho que azedou e tal, então pode transformar em vinagre. Tá bom? Esse é o ácido acético. Né? Beleza. Galera, para terminar aqui, vamos fazer um exercíciozinho da UFSC, tá? Lembrando que assim, ó, a fermentação alcoólica de leveduras, ela gera gás carbônico, lembra? Ela gera gás carbônico. Então vamos lá. A fim de realizar um trabalho de biologia, um estudante adicionou misturas de ingredientes em 5 garrafas plásticas pequenas, conforme o quadro abaixo. Imediatamente após a inserção dos ingredientes, o estudante colocou balões no gargalo das garrafas, como demonstra na ilustração abaixo. Tá vendo aqui? Né? Então vamos lá. Garrafa, né? Tem fermento biológico nas garrafas 1, 2, 3 e 4. A garrafa 5 não tem fermento, tá vendo? A garrafa 5 aqui não tem fermento. Tá? Farinha de trigo, que é um polissacarídeo, é amido, né? Foi colocado nas garrafas na garrafa 2. Tá? Açúcar, que é um disacarídeo. Então, percebam, um polissacarídeo amido é mais difícil de quebrar do que um disacarídeo, que é o açúcar, a sacarose. Então, tem, né, açúcar na garrafinha 1. Na garrafa 1 e na garrafa 2 se colocou, né, água morna de 25 a 37 graus. E nas garrafas 3 e 4 se colocou água quente a 80 a 100 graus. Tá bom? Então, ó, vamos entender o que aconteceu aqui. Né? Após 10 minutos de incubação, o estudante conferiu os resultados. Em relação aos resultados desse experimento, assinale as proposições corretas. 01. Fermento biológico é composto de leveduras e a produção de gás carbônico, no caso, é resultado da fermentação, um processo de respiração aeróbica desenvolvido por esses organismos. Cara, tudo estaria certo, a palavra está aqui, ó. Essa está errada. É uma fermentação, né? A fermentação é um processo anaeróbico, não usa oxigênio. Então só está errada por isso. O resto da afirmação está certa, tá, gente? 2.
Não ocorreu produção de gás na garrafa 2. Vamos lá para a garrafa 2. Olha só, a garrafa 2 ela tem o fermento. A garrafa 2 ela tem farinha de trigo como substrato. Tá? E sim, o fermento consegue usar a farinha de trigo como substrato, por isso que a gente usa o fermento para crescer a massa de pão, de pizza e tal. E ela tem água morna. Gente, tem tudo para gerar gás. Tem tudo para acontecer a fermentação e gerar o gás aqui. Tá? Então diz aqui que na garrafa 2 não ocorreu produção de gás. Falso, ocorreu. Tá? Tem tudo para ocorrer. 4. Nas garrafas 1 e 2 houve produção de gás e os balões inflaram. Vamos lá. Garrafa 1 tem fermento, tem açúcar, tem água morna. Condições ideais, tá? Vai produzir gás. Na garrafa 2 tem fermento, farinha de trigo e água morna. Show de bola, tá? Então, aconteceu a produção de gás nas garrafas 1 e 2, a 4 está certa. 8. O gás liberado após a reação da fermentação é o CO2. Certo até aí. Além dele, através da quebra da glicose, a fermentação promove a produção de ATP. Beleza, ela quebra a glicose, gera ATP. E pode ter como subproduto álcool. Pode, né? A fermentação alcoólica, né? Que a levedura faz, pode ter como subproduto álcool verdadeiro. Né? Por que pode ter? Né? Porque se tu deixar acontecendo muito pouco tempo, tu pode não dar tempo para gerar o álcool. Lembra que o álcool é o segundo processo. Primeiro gera gás carbônico e depois álcool. 16. O balão da garrafa 1 inflou-se mais em comparação com o da garrafa 2, porque o carboidrato presente na garrafa 1 é predominantemente um disacarídeo, enquanto na garrafa 2 é um polissacarídeo. Vamos lá, então, voltar aqui. Ó. O da garrafa 1 é disacarídeo, que é a sacarose, o açúcar. O da garrafa 2 é um polissacarídeo, que é amido. Gente, é mais fácil para o fermento quebrar o açúcar, que é menor, né, sacarose, que é menorzinho, do que quebrar o amido. Então, os dois vão inflar, as garrafas 1 e 2 vão inflar. Mas a 1 vai inflar mais rápido do que a 2, porque a 1 tem um sacarídeo mais fácil de quebrar e a 2 tem um polissacarídeo mais difícil de quebrar. Então, está correta a 16. 32. Temperaturas muito altas impedem a reação de fermentação. Beleza. Por degradarem os carboidratos envolvidos antes que as leveduras possam ter acesso a eles. Está dizendo o seguinte, nas temperaturas muito altas, aqui ó, água quente, que foi colocado nas garrafas 3 e 4, a fermentação não aconteceu, ele está dizendo na 32, porque a água quente quebrou os carboidratos. Cara, não é por isso. A água quente só não vai quebrar carboidrato. Tá? A fermentação não acontece porque a água muito quente mata o fermento biológico, ele é um ser vivo, né? A levedura. Então, porque a fermentação, a água muito quente mata, ok? Mata o fermento biológico. Por isso, a água aqui é muito quente. Por isso. Então, tá certo na 32, tá certo na 32 que não acontece a fermentação. Agora, a justificativa é que tá errada. Não acontece a fermentação por quê? Porque a gente tem a água muito quente, acima de 60 graus, cara, 55 graus, já vai matar o fermento. Tá? Então, por isso. Beleza? Uma última questãozinha aqui, ó. A espuma da cerveja. A cerveja é produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente na cevada maltada. Acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas criadas pelo homem. Atualmente é a terceira bebida mais consumida no mundo, logo depois da água e do chá. A espuma da cerveja, também chamada de colarinho ou creme, tem um papel fundamental na apreciação adequada da bebida, começando pelo visual. É isso aí, tem que beber cerveja com espuma. Né? A espuma deve ser consistente, formada por bolhas pequenas. Ela protege o líquido de entrar em contato com o ar, o que evita principalmente que o oxigênio do ar cause oxidação da cerveja, deixando com sabor desagradável. Além disso, também evita que a cerveja esquente, ela ajuda a segurar a temperatura, e que os compostos aromáticos volatilizem rapidamente, né? Então, o cheiro ali, né? Os ésteres, fenóis, né? Para eles não volatilizarem e segurar o aroma e o sabor da cerveja mais tempo, tá? Beleza. Não é somente, tá, o gás que vai dar, né, a espuma da cerveja, mas ele ajuda, tá bom? Sobre a ação biológica que ocorre na formação da cerveja, analise as afirmativas a seguir. 1. A fermentação dos cereais utilizados ocorre por ação bacteriana? Não, né, gente? Por ação de fungos, né? Fungos. 2. A espuma do colarinho de cerveja é formada pela liberação do gás carbônico resultante da respiração do micro-organismo? Tá? É isso aí, a respiração anaeróbia, a fermentação, né? Fermentação. E não é só isso, mas isso ajuda bastante na formação do colarinho, tá? A degradação dos açúcares presentes resulta na formação de oxigênio e de álcool, tá? Cara, forma álcool, mas não oxigênio. Não consome, mas também não forma, tá? O micro-organismo envolvido é certamente unicelular? É verdade, as leveduras são unicelulares, estão corretas só a 2 e a 4. A letra C é a nossa resposta, tá bom? Tem mais uma rapidinha aqui, ó.
Nas prateleiras de um supermercado podemos encontrar vinagre, iogurte, pão, cerveja e vinho. Que processo biológico está associado à produção de todos esses itens? A fermentação. Né? Lática em alguns, acética no outro, né? Alcoólica no pão, cerveja e vinho, acética, né? No vinagre, lática no iogurte. Que grupos de micro-organismos são necessários para a produção de iogurte e da cerveja? De iogurte são bactérias, da cerveja são leveduras, são fungos unicelulares. Né? C. Que células do corpo humano realizam um processo semelhante? São as células musculares estriadas, né? Estriadas esqueléticas. E em que situação? Esforço físico, né? Demasiado e déficit, falta de oxigênio. Eventualmente, a gente pode ter os miócitos. Miócitos são as células do músculo. Né? Miócito de tecido muscular estriado cardíaco também. Tá? Coração também pode ter câimbra e aí leva à morte, né? Mas é uma coisa mais rara. Tá bom? Gente, então é isso. A gente falta a aula de fotossíntese ainda para a gente terminar. Já logo vocês vão receber também. Valeu, brigadão e até a próxima.